Você já percebeu que a história dos nossos filmes anda meio... Desculpa, errei. Eu quis dizer... Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E hoje eu preciso desabafar. Não só como escritora, mas como cinéfila, como fã, como uma pessoa que tem pelo menos 2 pares de neurônio funcionando. Gente, o que tá havendo com o roteiro dos nossos filmes que tá parecendo mais uma cruza de episódio de Teletubbies com conversa de chat GPT? Eu tô ligada que o vídeo já começou pegando fogo, mas essas histórias elas estão tão burras e mecânicas. Não tenho outra palavra pra dar pra isso. Mas por quê? Porque de uns tempos pra cá, uma indústria bilionária cuja razão de existir é contar boas histórias se demonstrou tão incompetente na formação dos seus roteiros. Galera, vambora comigo porque esse é o objetivo desse vídeo. Vou tentar trazer algumas respostas para essa pergunta, que eu tenho certeza, não é só minha, é a que tá na mente de todo mundo. Então já aproveita o pique para clicar nesse like e vamos em frente. Para começo de conversa, eu preciso ressaltar que filme ruim sempre existiu. Afinal de contas, filmes são produtos do mercado cinematográfico. Logo, qualquer mercado vai ter seu produto bom e seu produto ruim. A questão é que antigamente, pelo menos essa é a impressão que nós temos, parecia que os filmes mais caros e superestimados tinham melhores roteiros, o que fazia todo sentido, afinal de contas, não vamos colocar um produto caro que seja ruim. Só que agora, essa antiga aparente regra virou uma exceção. Cada vez mais difícil você encontrar bons roteiros nos filmes caros e grandiosos. É como se o script tivesse invertido. Agora a regra é um mar de filme bem bosta e nós que lutemos para poder arranjar um filme legal para assistir. Já que esse é um assunto bem extenso e eu não quero fazer outro vídeo daqueles de mais de 40 minutos, eu vou desdobrá-lo em 3 níveis que juntos explicam o motivo da péssima qualidade dos roteiros hoje em dia. Esses níveis são político, sistêmico e, por fim, individual. O primeiro nível, ou seja, o político, é um assunto que dá pra matar bem rápido. Já não é mais segredo pra ninguém que Hollywood anda contratando com pautas identitárias em mente. Vamos falar aqui na real? Rola uma cota, né? E eu sei que esse assunto é sensível. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Mas ao mesmo tempo que eu desejo falar com cautela, arde em mim também a percepção de uma fã de cinema, como você. Então a primeira pergunta nesse nível que a gente pode fazer é: a inclusão é uma coisa boa? Por si só, é claro que é, porque tá abrindo vagas, tá dando oportunidades para pessoas que vêm de diferentes backgrounds poderem povoar e permear a indústria de contagens de histórias. Isso é muito legal. Por exemplo, roteiristas e diretores como o Spike Lee e o Jordan Peele, eles pegam muito na questão da causa negra em seus filmes e os filmes são bons demais. Eu adorei Corra e eu adorei mais ainda Infiltrado na Clã. Só que perceba que nesses 2 casos, a diversidade, aqui no caso a diversidade étnica, ela não vem divorciada da diversidade de talento. Em outras palavras, os caras sabem escrever. Contratar alguém somente porque ela é algo é um erro terrível. Ser um determinado tipo de pessoa, negro, mulher, trans, pessoa com deficiência, qualquer grupo que você queira categorizar, não é a mesma coisa que ter em si talento, treinamento, vivência e tantos outros adjetivos que são necessários à formação de um bom roteirista. O problema não é contratar
contratar uma mulher para escrever um roteiro de Star Wars, por exemplo. O problema é contratar uma mulher sem experiência só pelo fato dela ser mulher e provavelmente uma ativista de alguma causa feminista ou de qualquer outra pauta minoritária que tenha por aí. Não custa nada a classe repetir para essa galera entender. Identidade não faz filme bom. Histórias fazem filmes bons. Sem contar que eu tenho a ligeira impressão, para não dizer total convicção, de que Hollywood anda deliberadamente nessa prática de pensar primeiro nas pautas e depois eles vão pensar nas histórias que eles devem contar, e com isso eles não contratam um roteiro, entende? Eles contratam um roteirista. A pessoa toma precedência em cima do produto que ela tá colocando à venda. Está tudo errado. Ok, nível 2, saindo do político para algo um pouco mais específico, que é o sistêmico. Em outras palavras, como Hollywood funciona. Essa é a parte do vídeo que o nerd se regozija, porque bora falar só um pouquinho de história do cinema. É interessante porque dá pra fazer um paralelo entre a indústria de Hollywood e a própria indústria, como nós a conhecemos pelos livros de história. Vocês lembram da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, início do XIX? O que aconteceu nessa parada? Antes da Revolução Industrial, o modo de produção das coisas, né, que eram compradas pelas pessoas, era artesanal. Você tinha lá o cara especialista em fazer, por exemplo, um sapato. Ele era o artesão. Ele cuidava de cada etapa do processo de produção do sapato, desde a compra da matéria-prima, a produção em si, até a venda. O sapato era o bebê do artesão. Era gerado nele e ele botava pro mundo no fim do processo. E ali no ambiente de trabalho do artesão, você também tinha os seus aprendizes, para que novos artesãos fossem formados e assim esse mercado continuasse. Só que veio a indústria e acabou com esse processo do artesanato. Produtos que eram feitos em larga escala era feito naquele modelo de esteira. Isso já remete inclusive àquele filme que passava na escola da maioria, que era Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin. Pegando essa analogia e trazendo ela para a criação de roteiros em Hollywood, antigamente o cinema era assim. Os roteiristas aprendiam com outros roteiristas. Wow, that's brilliant. Não muito diferente de jornalistas que aprendem com outros jornalistas nas redações de jornal tradicionais. Ou de cozinheiros que começam cortando batata, lavando pia e eventualmente vira um chefe de cozinha. É genial. Percebe como o roteirista ele se formava na casa aprendendo com os melhores? Hoje em dia já não é bem assim, porque a produção é volumosa, ou seja, há uma demanda gigantesca de filmes e séries, já não há mais aquela escola de roteirista de estúdio, aquela coisa tradicional. Então, de novo, a gente volta pro mercado. A quantidade de produtos simplesmente aumentou. Então, assim, a quantidade de porcaria vai aumentar também. É normal, mas não é aceitável quando a gente fala de uma indústria que cria arte e entretenimento. É diferente. Então hoje o esquema é esteira de produção. Naturalmente, a qualidade da maioria dos produtos vai cair. Eles vão deixar de ser coisas especiais para se tornarem coisas. Muitas e muitas e muitas coisas mesmo nas nossas telas. E dentro dessa estrutura, não só os roteiristas já não são formados da mesma maneira, os próprios produtores dos filmes já não são mais os mesmos. Um por causa do motivo político lá que eu falei pra vocês, associado ao segundo motivo, que é eles já não estão mais tão focados em produzir uma boa história. O foco maior é produzir um filme que venda. E lá naquele meu vídeo que eu falei pra vocês do fracasso da Disney, eu dei um exemplo de fórmula bem sucedida que eventualmente deteriorou. E tenha em mente, a lógica de produção de roteiro da maioria dos filmes de Hollywood hoje em dia é assim, especialmente quando falamos de franquia. Eles descobrem uma fórmula, sugam essa fórmula até a última gota, até a gente cansar, eventualmente descartam até encontrar outra fórmula onde eles possam sugar da mesma maneira. Em suma, escala industrial em algo artístico, em algo que jamais deveria ter saído do modelo artesanal. Também é preciso mencionar uma coisa, rola uma politicagem, mas não tô falando agora necessariamente de pautas, isso a gente já matou. E não tô falando necessariamente de política como a gente entende aqui no Brasil.
Rola uma politicagem no sentido de fazer lobby. Há certos roteiristas e certos produtores que são muito apaixonados pelas suas obras, ou querem ganhar muito dinheiro, ou possuem qualquer motivação e fazer o estúdio aprovar os filmes. Então você percebe como a dinâmica da indústria cinematográfica funciona? Os estúdios agem de barreira contra a enxurrada de produções que querem ser realizadas todo santo dia. Em teoria, esses estúdios, eles são controles de qualidade. Por quê? O produto dessa indústria, o filme, a série, é por natureza caríssimo. Então você não quer fazer todos os filmes que são propostos e dessa forma perder muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que ela tem essas virtudes, ela tem os seus defeitos. Porque se o objetivo é manter a indústria viva, ganhar muito dinheiro, Hollywood sempre vai se apegar a uma fórmula. Especificamente a fórmula lá do blockbuster, que é o tempo que a gente está vivendo agora. A fórmula das franquias. Um dia, Hollywood percebeu que essa parada poderia ser um mercado muito promissor. E começou a sugar esse mercado e tenta sugar até hoje, até que venha nova fórmula que se prove um grande sucesso e eles vão partir para outra e vão sugar e assim o ciclo continua. Finalmente, o terceiro nível. Se o primeiro era o político e o segundo era o sistêmico, o terceiro tem que ser individual, porque aqui a gente trata do problema da sua camada mais externa até o seu núcleo, que é o próprio roteirista. De acordo com um carinha muito entendido chamado Chris Gore, e se você fala inglês ou entende pelo menos um pouco do idioma, eu recomendo muito assistir os vídeos dele. O problema dos roteiristas de hoje em dia é que eles não têm cabedal. Sim, essa palavra difícil quer dizer, na verdade, o acumulado de bens que uma pessoa tem. E no caso dos roteiristas, são os bens intelectuais, bens de vivências e experiências, tudo aquilo que você acumula na vida. É o seu patrimônio de ser. Os roteiristas de antigamente eram formados não apenas nessa coisa de aprenderem com outros roteiristas, mas eles aprendiam com filmes, livros, obras de arte, músicas clássicas. E quando eu digo clássica, eu não tô necessariamente falando assim de Beethoven ou de coisas antigas. Não, eu tô falando de coisas perenes. Eu tô falando de coisas que subsistem aos tempos, porque essas coisas são capazes de trazer algo de bom para cada ser humano ao longo da sua história. Por exemplo, Bohemian Rhapsody do Queen é uma música boa naquela época, na época dos meus pais, na minha época, e adivinha, vai ser uma música boa na época dos meus filhos, dos meus netos e por aí vai. Simplesmente porque o tempo não altera a qualidade daquela obra. Mas ao invés de se fiar em bons filmes, boas histórias, em bons livros, qual é a base dos roteiristas de hoje em dia? Outros filmes atuais. E por atuais, entendam esses filmes meio básico, de fórmula, que a gente já tá de saco cheio. Ou você acha que é coincidência que todo filme da Marvel tem as mesmas piadinhas nos mesmos momentos, com os mesmos tipos de vilões e aquele bendito raio azul que aparece em todos os filmes? Mano, a Marvel patenteou a porcaria do raio azul. Esses roteiristas ficam tentando repetir o que eles veem nos outros filmes. Repetir mesmo. Copiar. Não é pegar como inspiração. Porque, claro, quando a gente fala de criatividade, eu acredito que ninguém cria algo do nada. E se cria, é uma parada muito rara, disruptiva num nível absurdo. Você cria a partir daquilo que está dentro de você. Para exemplificar em Hollywood sobre o que eu tô falando, eu vou mencionar duas pessoas aqui. A primeira se chama Gavin O'Connor. Ele é o roteirista e o diretor de um filminho de MMA, sabe? Chamado Guerreiro. Mano, quando eu peguei esse filme pra ver, eu falei, é filminho de MMA, vou assistir. Gosto de filme de luta, peguei e fui ver. Cara, eu não tava preparada. Porque Guerreiro não é um filminho de MMA. É um filme sobre dois irmãos que estão separados há muito tempo. Ambos viveram vidas difíceis, eles são cheios de ressentimento um contra o outro. Pra completar a história, ainda tem um pai que foi extremamente mau e violento com esses irmãos do passado e agora tá tentando se redimir. E tem uma briga de MMA, torneio, cage, essas coisas lá no meio.
O filme é pesado, bonito. Eu sempre choro na cena final. E é uma luta. Mas aí você pega, dá uma pesquisada sobre como o filme foi feito, quem é o bendito Gavin O'Connor que escreveu a coisa toda, aí você entende. Ele tirou da experiência de vida dele. Além das referências cinematográficas e de arte e tudo mais, conta também o que você sabe, quem você conhece, quem você ouviu, o que você já viveu, como é o caso do Gavin. Tanto que ele dirigiu outro filme que se chama O Contador, onde também rola uma história que tem um pai complicado e um relacionamento fraterno ali doído. Mas para não ficar nessa de que você só pode escrever aquilo que você efetivamente viveu, o outro nome que eu vou citar é o Quentin Tarantino. Sim, é claro, tem que ser ele. Quando a gente fala de roteiro, de diálogo, o cara é referência. É óbvio, né, que o Quentin Tarantino, não sei, né, não passou por essas experiências assim de sanguinolência e violência absurdas. Até porque a violência nos filmes dele é usada como um recurso, faz parte do jeito que ele cria suas histórias. Mas o que é interessante no Tarantino é que ele é um mega nerd de cinema. O cara trabalhou em uma locadora. Ele tinha acesso a todos os grandes clássicos. Então, quando você pega o filme dele, você vê, às vezes, uma referência a faroeste, aqueles filmes de samurai antigos, e os diálogos tão dinâmicos. Mano, Tarantino esteve na escola de cinema desde cedo. Não de uma maneira tradicional, né? Ele foi trabalhar numa locadora, mas remete um pouco àquela coisa do roteirista que aprendia com outros roteiristas, certo? Aí você pega o outro lado da moeda, que são os roteiristas atuais, que já não têm o hábito de consumir o clássico, o bom, o perene, aquilo que já é comprovadamente um sucesso. Sucesso real, ok? Sucesso ao longo da história. Não uma bilheteriazinha de $1 bilhão aí que foi e passou. E além do fato deles não consumirem, boa parte deles não deve ter muita vivência, né? Sejamos honestos, nós fazemos parte de um mundo, de uma geração onde as pessoas estão cada vez mais fabricando os seus conflitos. A politicagem lá que eu falei, inclusive no primeiro tópico, é mais um sintoma disso. Nós vivemos num mundo onde há uma relativa paz, há um relativo ócio, há extremo conforto. A nossa geração não passou pelo que os nossos pais e avós e tataravós passaram. E com isso eu não tô romantizando o passado, eu não tô romantizando problemas, mas é um fato de que há um desafio muito grande para nós de entrarmos na mente das pessoas que tem a vivência, ou que pelo menos tem a referência. Sabe aquele ditado que diz que você é o que você come? Eu também acho que você é o que você lê, que você assiste, com quem você conversa. E aí esse ponto do vídeo me toca assim pessoalmente, porque para mais do que escrever um roteiro aqui pro YouTube, que eu amo fazer, eu também amo escrever histórias e eu quero acreditar que eu sou da escola antiga. As minhas referências estão sim nos clássicos. Claro que eu jamais vou deixar de consumir, de acompanhar e de achar coisas boas no contemporâneo, e eu gosto de aprender tanto com as minhas vivências quanto com as vivências de quem está ao meu redor, seja bem perto de mim, ou seja, um país de distância, porque são essas coisas todas que servem de ingrediente para criar boas histórias. Eu poderia dar 1000 exemplos disso com escritores, com roteiristas, mano, com pintores. Aliás, eu quero fazer esse vídeo. Esse assunto é muito interessante. Dá pra gente pegar um pouco a vida desses grandes criadores de história e trazer elas para as suas respectivas obras. Por que Stephen King escreve daquela maneira? Por que C.S. Lewis criou Nárnia? Por que Scorsese sabe contar uma história tão bem assim com um jogo de câmeras? Por que Spielberg desperta a imaginação? São tantos porquês. Infelizmente, o porquê desse fim do vídeo, e eu espero que a resposta esteja aqui, é por que os nossos roteiros continuam assim. Eu acredito que tem uma solução para isso. E se você também acredita, e se você já tá pensando em qual, comenta aqui, porque eu quero estender esse assunto para os próximos vídeos. Por enquanto, assunto encerrado. Ai, meu Deus do céu. Se você curtiu, não deixa de curtir. Se você tá conhecendo o canal agora, se inscreve se você gostou desse negócio, quer ver mais. Comenta, compartilha, dá aquela força, sabe como é que é. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.